começarmos este estudo, curta este episódio, compartilhe com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus e se inscreva no Bíblia Acolhe. Isso nos ajuda a levar estudos bíblicos profundos cada vez mais longe. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo no Evangelho de João, focando ali especificamente nos primeiros 6 versículos do capítulo 10. E a nossa missão aqui não é só ler o texto de forma isolada, né? A gente quer decodificar a cultura da Judeia antiga, entender as nuances do pastoreio oriental e, investigar o contexto de uma das rejeições sociais mais brutais que a Bíblia relata. Exato. Tudo isso para a gente compreender de verdade o que significa essa figura do verdadeiro pastor. Porque a Bíblia não joga essas metáforas ao acaso, né? Mas para entender esses 6 versículos e toda essa profundidade, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o que acabou de acontecer no capítulo 9. Com certeza. O capítulo 9 é o palco que dá sentido a tudo isso no capítulo 10, sabe? O Evangelho relata ali que Jesus tinha curado um homem cego de nascença, um feito completamente inédito. A gente está falando de um homem que passou a vida inteira na escuridão, à margem da sociedade, dependendo puramente de esmolas, né? E de repente ele ganha a visão. Nossa, um milagre absoluto. Absoluto. O esperado, né, numa situação normal, seria uma celebração comunitária gigante, um acolhimento por parte das autoridades religiosas da época, mas não. O texto bíblico revela que ele enfrenta um interrogatório implacável dos fariseus. Eles simplesmente não suportam o fato da cura ter sido feita por Jesus e muito menos de ter sido num sábado. E a hostilidade no texto é palpável, né? Eles pressionam o homem, tentam intimidar os pais dele, e quando esse ex-cego, que não tinha formação teológica nenhuma, ele argumenta com uma lógica brilhante de que Jesus só poderia vir de Deus para operar um milagre desse tamanho, a reação dos líderes é a pior possível. A Escritura mostra que eles o expulsam da sinagoga. Isso, expulsam sem piedade. Mas, pensando no contexto histórico da época, ser expulso da sinagoga não era só deixar de ir ao culto aos sábados, certo? Qual era o peso real dessa expulsão na vida prática de um judeu no primeiro século? Era um peso devastador. A cultura judaica do primeiro século revela que existiam níveis de excomunhão, sabe? Não era só uma censura disciplinar, uma advertência amigável. Quando esse homem foi expulso, ele sofreu o que era frequentemente a forma mais severa de punição, uma verdadeira morte social e civil. Na prática, quem sofria isso era considerado virtualmente morto para a comunidade. Ele ficava proibido de estudar as escrituras com outras pessoas, ninguém tinha permissão para comer na mesma mesa que ele ou fazer qualquer tipo de comércio. Nossa, um isolamento forçado. Total. Era proibido comprar ou vender na mão dele. E dependendo do nível dessa punição, os costumes mostram que os membros da comunidade eram proibidos até mesmo de indicar a direção na rua para esse excomungado. Caramba, quer dizer que se ele tivesse perdido, ninguém podia nem falar onde ficava a rua? Exatamente. O isolamento era absoluto. A porta do convívio social, do emprego, da família e, na visão da religião oficial, a porta de Deus, foi batida com força na cara dele. Muito cruel, né? O homem ganha a luz dos olhos físicos, mas no mesmo dia é atirado nas trevas da rejeição social. E é exatamente nessa atmosfera pesada, com esse homem recém-curado e recém-rejeitado ali ouvindo, e com os fariseus transbordando orgulho e indignação, que Jesus começa a falar no capítulo 10. Ele traz essa parábola justamente para consolar esse coração ferido e escancarar a hipocrisia daqueles líderes, não é? Precisamente. O Senhor Jesus toma a palavra para deixar bem claro que a porta da religião oficial podia até ter se fechado, mas os falsos pastores não tinham autoridade nenhuma sobre a verdadeira ovelha. O versículo 1 começa com Jesus dizendo: em verdade lhes digo, quem não entrar no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. E em seguida, no versículo 2, ele fala: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Vamos tentar imaginar a logística desse cenário que Jesus está pintando, porque a gente cresce vendo aquelas ilustrações em Bíblia infantil, né?
Um pastor sozinho num campo verde, bem limpinho, com 3 ovelhinhas brancas e fofas. A realidade passava bem longe disso. Pois é. A Bíblia fala de curral, de muro, de alguém tentando pular. Como que funcionava o pastoreio real lá na Judeia Antiga para que essa metáfora fizesse sentido imediato para quem estava ouvindo? A geografia ilumina perfeitamente essa parábola. A Judéia não era um pasto plano, sabe? Era uma região de montanhas áridas, vales super profundos, escarpados e cheia de perigos. Tinham muitos predadores noturnos, tipo lobos, leopardos. Então, durante os meses mais frios de inverno, ou quando eles estavam perto das vilas, os pastores não podiam simplesmente dormir no campo aberto com os rebanhos. Ficava perigoso demais, né? Demais. Então, existia o que a história chama de aprisco comunal. Imagina um curral enorme, com muros bem altos, grossos e feitos de pedras pesadas. E muitas vezes eles colocavam espinheiros trançados no topo desses muros para desencorajar qualquer invasor. Tipo uma proteção extra. Exato. E ao cair da noite, vários pastores daquela região traziam seus rebanhos para esse mesmo aprisco. Espera aí, vários rebanhos misturados no mesmo lugar. Sim, todos juntos. Era uma grande mistura. Eles deixavam os animais lá dentro para se aquecerem uns nos outros e ficarem em segurança, guardados do frio e dos lobos. E os costumes revelam que havia apenas uma porta, uma única entrada que era vigiada a noite inteira por um guarda, que é a figura do porteiro. Entendi. Aí quando a manhã chegava, o verdadeiro pastor, aquele que tinha o direito legítimo sobre os animais, vinha caminhando à luz do dia. O porteiro reconhecia ele e abria a porta. Ele entrava de forma legal, pela frente. Já o ladrão, o salteador, esse não tem credencial. Ele não tem autorização do porteiro e, obviamente, não quer ser visto. Então a única opção dele é tentar invadir escondido. Isso mesmo. A única maneira de ter acesso às ovelhas é durante a noite, no escuro, escalando aqueles muros de pedra com espinhos. Sabe, ouvindo essa descrição, me vem muito forte a imagem de um líder político corrupto dos nossos dias. Aquele cara que frauda o sistema, que mente, manipula as regras só para usurpar o poder. Ele não quer servir a população, ele só quer explorar as pessoas e ganha o controle na força. E, era exatamente isso que os fariseus estavam fazendo com o povo. Não é verdade? Nossa, com certeza. A Bíblia mostra que eles ganharam influência através de um rigorismo absurdo e pelo medo, não por uma vocação divina genuína. E o próprio texto bíblico tem raízes muito profundas no Antigo Testamento que sustentam bem isso. Quando Jesus chama esses líderes de ladrões e salteadores, para os ouvidos de um judeu instruído ali na época, isso era um eco explosivo do profeta Ezequiel. O capítulo 34, né? Exatamente. Em Ezequiel 34, Deus já tinha proferido um juízo terrível contra os chamados pastores de Israel, que eram justamente os líderes políticos e religiosos da nação. A Escritura revela que, em vez de cuidar do rebanho, eles apacentavam a si mesmos. Ou seja, usavam a posição só para o próprio benefício. Isso. Eles se alimentavam da gordura das ovelhas, vestiam-se com a lã, mas ignoravam as que estavam doentes, não curavam as feridas de ninguém e, o pior, dominavam as ovelhas com força e com tirania. Força e tirania. O paralelo é simplesmente perfeito com a história do capítulo 9. O homem nasceu cego, né? Ele era a ovelha doente, frágil, quebrada, que precisava desesperadamente de cura. Perfeitamente. E quando ele finalmente é curado por Jesus, os fariseus, em vez de se alegrarem com a saúde da ovelha, eles interrogam o cara e o expulsam. Eles só se importavam em manter o próprio status quo, em manter o controle absoluto sobre as regras do sábado. É uma distorção completa da religião. Jesus, por outro lado, tem as credenciais divinas. O Evangelho deixa claro que ele não precisa pular muro nenhum. Como o Messias prometido, ali na linhagem do rei Davi, ele tem o testemunho dos profetas, as obras do Pai. Ele tem a legitimidade total para entrar pela porta. E uma vez que ele entra legitimamente, a gente chega num dos momentos mais bonitos da narrativa.
O versículo 3 diz assim: para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. É muito forte isso para o cego, né? É de uma profundidade e de um carinho incríveis. É mesmo. E aqui a gente volta para aquela logística do aprisco que a gente estava conversando. Imagina a cena de manhã. O pastor legítimo entra no curral, mas a gente estabeleceu que tinha vários rebanhos misturados lá dentro. Dezenas, talvez centenas de animais juntos. Como ele conseguia separar o que era dele sem causar um caos completo? Tipo, não tinha uma marcação a ferro quente na pele para identificar de quem era quem. É aí que os costumes do Oriente Médio revelam algo fascinante pra gente. Aos olhos de um estranho, centenas de ovelhas sujas de poeira ali, amontoadas num curral apertado, parecem absolutamente idênticas. É só uma massa de lã confusa. Tudo igual para quem olha de fora. Mas o pastor daquela cultura convivia com os animais noite e dia. Ele não olhava para elas como um produto comercial, sabe? Ele conhecia a personalidade de cada uma, as marcas de nascença, os pequenos defeitos. Ele sabia qual era mais teimosa, qual mancava de uma perna, qual tinha uma manchinha no focinho. Nossa, um conhecimento super íntimo do rebanho. Muito íntimo. O texto é literal quando fala que ele tinha nomes para elas. Nomes baseados nessas características. Então, para separar o rebanho de manhã, ele não entrava no meio dos animais empurrando, batendo cajado ou puxando uma por uma. Ele usava só a voz. Apenas a voz. Ele ficava na porta e começava a emitir um chamado peculiar. Muitas vezes era um canto específico ou um trinado gutural que aquelas ovelhas ouviam desde o dia em que nasceram. E no meio de toda aquela confusão, no meio de outros pastores conversando e animais berrando, apenas as ovelhas dele levantavam a cabeça. Elas se desprendiam do rebanho maior e iam direto para ele. Enquanto isso, as ovelhas dos outros continuavam deitadas, completamente indiferentes àquele som. Basicamente, se a ovelha não tivesse a conexão com o pastor, ela é só um lanche muito macio e míope vagando pelo deserto, né? A voz dele é a única garantia de sobrevivência dela. E pensando no peso emocional desse versículo 3, isso muda tudo para o cego que estava ali ouvindo Jesus falar. Porque para os fariseus, aquele homem não tinha nome, não tinha identidade. Exatamente, era só uma categoria. Disso, ele era só um pecador, um problema teológico, um obstáculo no caminho deles. Mas a Escritura deixa claro que o verdadeiro pastor chama as suas ovelhas pelo nome. A devolução completa da dignidade daquele homem. E essa devolução da dignidade ensina uma verdade teológica maravilhosa sobre como Deus lida com a gente. Existe o que nós chamamos de graça irresistível e chamado interno. Na vida espiritual, nós estamos cercados por milhões de vozes que clamam por atenção o tempo todo, sabe? Muitas vozes mesmo. Vozes de filosofias, de medos, do mercado de trabalho e até vozes dentro do próprio ambiente religioso tentando impor fardos pesados na gente. Mas quando o coração humano pertence a Cristo, ele tem um sensor afinado. O Senhor fala através da palavra e aquele coração reconhece a voz divina de forma inconfundível. Sabe, isso me chama muita atenção porque tem um detalhe na sequência do texto que vira do avesso que a gente entende por liderança. Dos versículos 4 e 5, o Evangelho diz que, depois de levar todas as ovelhas para fora, o pastor vai na frente delas e elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Esse detalhe da posição do pastor é crucial. Pois né? Se a gente comparar isso com o que a gente vê no Ocidente moderno, tipo quando a gente vê vaqueiros tocando gado na televisão ou no interior. O vaqueiro está sempre atrás da boiada, certo? Ele vem com cavalo, usando estalos de chicote, cães latindo, gritos, sempre empurrando os animais para frente, tocando pelas costas. Mas o Evangelho descreve uma dinâmica totalmente oposta. Totalmente oposta. O pastoreio oriental, que simboliza a verdadeira liderança divina, não empurra o rebanho com violência ou coação, ele guia pelo exemplo. O pastor vai adiante das ovelhas. Pense nas implicações de segurança nisso. Sim. Se o caminho for de pedras cortantes, o pastor pisa nas pedras primeiro, para encontrar a rota segura. Se tiver um predador à espreita ali na frente, um lobo escondido,
O lobo vai ter que passar pelo pastor antes de sequer encostar numa ovelha. O simbolismo bíblico aqui é maravilhoso. Cristo não nos empurra para o perigo enquanto fica no conforto de trás da mesa. Ele enfrenta a dor primeiro, ele entra no vale da sombra da morte à nossa frente. Isso expõe muito sobre a natureza de quem não é o pastor legítimo, né? O falso pastor tenta empurrar as pessoas na base do grito, ditando regras pesadas pelas costas, regras que nem ele mesmo cumpre. Ou então, e a Bíblia avisa muito sobre isso, o falso pastor é aquele estranho que lidera falando exatamente o que a plateia quer ouvir, sabe? Só para ganhar aplausos, seguidores e dinheiro. Mas o verdadeiro pastor caminha junto e dá o que a ovelha precisa, seja a paz do pastor verde, seja a correção firme do cajado. E o versículo 5 nos dá o termômetro exato para a gente identificar esse estranho. O texto afirma com muita clareza, de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Repare que a ovelha não tenta debater teologia com o estranho. Ela simplesmente foge. A fragilidade natural dela é compensada por esse instinto de preservação notável. Isso aponta para a importância vital do discernimento espiritual. É quase como um radar interno que apita, não é? Exatamente isso, um radar. A pessoa pode até estar no meio de um ambiente com aparência super religiosa. Alguém pode estar lá na frente vestindo roupas solenes, segurando uma Bíblia enorme, usando todo o vocabulário teológico correto, falando bonito, mas se a motivação por trás daquela voz for manipulação, for orgulho espiritual, controle ou exploração sem amor, o radar de quem conhece o verdadeiro pastor entra em alerta máximo. A verdadeira adoração dessa sensibilidade para a gente pensar. Peraí, tem algo muito errado acontecendo. O meu pastor não soa assim. Essa voz está tentando me dominar pelo medo, não me guiar pela graça. Exato. O convívio diário com a palavra é o que afina os nossos ouvidos para isso. Mas é aqui, no versículo 6, que a gente chega no ápice da ironia de toda essa narrativa. E talvez a parte mais trágica desse encontro com os fariseus. O Evangelho relata o seguinte: Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Nossa, é impressionante a cegueira de quem acha que vê de tudo, né? É o grande paradoxo do texto. Pense no contraste que a Bíblia está entregando pra gente aqui. De um lado, a gente tem um homem que passou a vida inteira sem enxergar a própria mão na frente do rosto. Mas no exato momento em que ele ouviu a voz de Cristo, ele viu a verdade espiritual instantaneamente. Ele reconheceu a divindade de Jesus, foi curado e o adorou. Uma visão espiritual perfeita. E do outro lado, a gente tem os fariseus, a elite intelectual e religiosa da época. Homens com profundo treinamento acadêmico nas leis que se orgulhavam de ser os grandes guias, os grandes visionários do povo de Israel. E, diante da revelação da mais pura graça de Deus, narrada através de uma história tão cotidiana de ovelhas de pastores, eles estão mergulhados na escuridão absoluta. Eles não entendem nada. Mas me tira uma dúvida. Por que Jesus usa parábola se ele sabe que eles terão dificuldade em compreender? Não seria mais fácil falar de forma direta logo de uma vez? Essa é uma das dinâmicas teológicas mais profundas do ensino de Jesus. O uso de parábolas nas Escrituras funciona de maneira dupla, sabe? Como uma ferramenta de revelação e, ao mesmo tempo, de ocultação. Como assim? Por um lado, a parábola é uma janela escancarada para corações simples, humildes e arrependidos, tipo o coração do ex-cego. A figura do rebanho traduzia perfeitamente o amor de Deus e o acolhimento divino. A mensagem entrava direto no coração dele. Mas para os corações orgulhosos e endurecidos... Ela funciona como uma porta trancada, então. Exatamente, funciona como uma porta trancada e por dois motivos muito importantes que a Bíblia nos mostra. O primeiro é o juízo. Eles se recusaram a ver as obras evidentes de Deus que estavam ali na cara deles, com a cura do cego, então a verdade espiritual agora é velada para eles. Mas o segundo motivo é, curiosamente, um ato profundo de misericórdia divina. Misericórdia, esconder a verdade é misericórdia. Explique isso melhor. A Bíblia indica que quanto mais luz a pessoa rejeita conscientemente, maior é a condenação dela.
Se Jesus declarasse verdades literais, diretas e absolutas para homens que já estavam transbordando ódio assassino nos corações, eles não apenas rejeitariam, eles profanariam aquela verdade declarada. Ah, entendi. E isso traria um castigo pior para eles. Exato, eles acumulariam um juízo ainda mais severo sobre si mesmos. Ao esconder a verdade sob a forma de uma narrativa agrícola simples, Deus protege o que é sagrado da arrogância, permitindo que a mensagem fique ali, intacta e acessível apenas àqueles que baixassem a guarda e se aproximassem com humildade para pedir a explicação. Como os fariseus achavam que já sabiam de absolutamente tudo, eles nem se deram ao trabalho de perguntar o que aquilo significava. Isso mostra que intelecto afiado e diploma na parede não garantem, de forma alguma, o acesso a Deus, né? É até assustador se a gente trouxer isso para o nosso contexto de hoje. Uma pessoa pode estar sentada no primeiro banco de uma igreja, com a Bíblia aberta no colo, tendo lido centenas de livros teológicos, e ainda assim ser incapaz de compreender a voz de Deus quando ele se manifesta. A teologia fria, que foca apenas em regras, status e controle, ela engessa a alma da pessoa. O cego não sabia nada de teologia avançada, mas ele tinha um coração maleável. Os fariseus tinham todas as regras decoradas, mas faltava a eles a vida. É o abismo gigantesco entre a religiosidade mecânica e um relacionamento vivo e pulsante com Deus. Sintetizando o que o Evangelho nos mostra nesses versículos iniciais do capítulo 10, fica muito claro que Jesus não estava só contando uma historinha rural bonitinha para passar o tempo da tarde, sabe? Definitivamente não. Essa passagem é um manifesto direto. A Escritura apresenta aqui uma declaração de guerra espiritual de Cristo contra todo o sistema religioso opressivo. Aquele sistema que se coloca no lugar de Deus para dominar as ovelhas pelo medo e expulsar quem não se encaixa nos moldes restritos que eles inventaram. Verdade. Mas, simultaneamente, é a promessa mais acolhedora de toda a Bíblia para quem sofre a dor da rejeição. A revelação é de um Deus que entra pela porta correta, legalmente, que legitima a sua autoridade através do serviço e do sacrifício real. Um Deus que desce ao nosso nível, que conhece as nossas dores mais específicas. Ele não trata a gente como um número de protocolo na multidão, sabe? Ele chama cada um pelo seu próprio nome. E mais do que isso, ele assume a dianteira da caminhada, garantindo a segurança absoluta de quem escolhe segui-lo. Nossa! A religião oficial bateu a porta com força na cara do homem cego, mas o próprio dono do rebanho abriu seu aprisco e o recolheu para os seus braços. É uma mensagem de segurança que não tem preço. E bom, para encerrar o nosso mergulho profundo de hoje, construindo em cima de tudo isso que a palavra nos revelou, a gente quer deixar um pensamento para quem nos ouve ir mastigando e explorando ao longo da semana. Isso. A gente viu que a capacidade de sobrevivência da ovelha não está na força física dela. Ela é frágil, ela não tem garras, não tem veneno para se defender. A vida dela depende unicamente do tempo que ela passa convivendo com o pastor, a ponto de conseguir distinguir a voz dele, de olhos fechados, entre dezenas de outras vozes de estranhos que ecoam ali pelo aprisco. Então a grande questão para o coração humano hoje é, em meio a uma sociedade tão barulhenta, tão conectada ao tempo todo, cheia de falsos pastores e estranhos que tentam nos liderar diariamente pela ansiedade, pela polarização, pelo medo ou até por um rigorismo religioso frio, quanto tempo de fato a gente tem dedicado a escutar com atenção? É uma pergunta que realmente confronta a gente. Sim, em meio a esse caos todo, a gente está gastando tempo suficiente conhecendo as Escrituras, a ponto de conseguir afinar o nosso radar interno, a ponto de reconhecer prontamente, no meio de todo o barulho, a voz mansa, firme e infinitamente acolhedora do nosso verdadeiro pastor. Fica a reflexão para cada um de nós. Texto e produção Douglas Vieira. Música de Sergio Prosverini por Pixabay. Faixa Snowy Peaks. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.